Item número SCP-531 Classe do objeto: seguro procedimentos especiais de contenção. Estátuas SCP-531 são efetivamente inofensivas quando mantidas encarando uma a outra. Quando não estão sendo estudadas, elas são armazenadas em pares combinados na instalação de segurança média. Colocadas em alcovas de parede em lados opostos ao longo de um corredor forrado de mármore em um arranjo que se aproxima da circunstância em que o par original foi encontrado. As alcovas possuem portas deslizantes que podem ser fechadas por controle remoto para facilitar a aproximação delas para manutenção ou experimentação, ou nas ocasiões em que houver um número ímpar de estátuas no inventário. Atualmente há 14 estátuas no inventário, numeradas SCP-531-1 a SCP-531-14. Se for previsto que a Fundação terá um número ímpar de estátuas SCP-531 no inventário por um período prolongado de tempo, ou seja, não é uma condição temporária resultante de um teste em andamento, um funcionário classe D deve ser designado para garantir que todas as estátuas tenham um parceiro. É melhor fazer isso de maneira controlada do que arriscar uma exposição acidental. Descrição: SCP-531 consiste em vários pares de estátuas de bronze representando felinos estilizados. Os gatos estão em uma posição sentada, olhando para frente com as orelhas levantadas, no que costuma ser descrito como uma expressão atenta. Cada gato tem 74,2 centímetros de altura e é de metal sólido, pesando 451,7 kg. Embutidas em seus olhos estão o que parecem ser pedras polidas de olho de tigre que dão uma impressão de luminescência, embora elas não emitam luz visível diretamente. O par original dessas estátuas foi encontrado por uma expedição arqueológica em uma tumba perto de Egito, que datava de aproximadamente a antes de Cristo. Câmara externa da tumba havia sido totalmente saqueada na antiguidade. As duas estátuas SCP-531 foram localizadas na passagem que levava à câmara interna, em alcovas 54 centímetros acima do chão de cada lado da passagem e uma de frente para a outra. Embora a passagem estivesse aberta, saqueamento não havia acontecido além daquele ponto. Os membros da expedição experimentaram uma aversão extrema à passagem entre as duas estátuas e especula-se que esta barreira psicológica é o que protegeu a câmara interna de saqueadores anteriores. A expedição conseguiu superar essa barreira por meio de dados expurgados e começou a recuperar os artefatos da tumba. Nenhum outro item SCP estava entre eles, mas eles foram posteriormente apreendidos em uma instalação da Fundação de qualquer maneira. Consulte o anexo 531-B. Os últimos itens a serem recuperados foram os próprios SCP-531. Uma das duas estátuas foi içada de sua alcova e encaixotada para transporte, com o plano sendo encaixotar a segunda no dia seguinte. Em algum ponto durante a noite, Redigido desapareceu e uma nova estátua substituta foi encontrada, ocupando a alcova desocupada. A expedição decidiu selar novamente a tumba com essas duas estátuas remanescentes em suas alcovas. A estátua que eles colocaram em uma caixa foi levada com eles para o Instituto, onde outro indivíduo desapareceu e outra nova estátua foi encontrada em um depósito junto com a original. Foi neste ponto que funcionários da Fundação recuperaram os dois pares de estátuas junto com os outros artefatos da tumba. Observação: devido à manutenção desleixada de registros feita por Redigido que foi perdido durante os testes iniciais das propriedades de SCP-531, não se sabe quais duas das 4 estátuas apreendidas pela Fundação naquele momento eram as originais. Propriedades: quando um par de duas estátuas SCP-531 estão frente a frente, elas produzem um poderoso efeito sugestivo, impedindo que qualquer um passe entre elas. Este é um efeito psicológico. Nenhuma força física mensurável é gerada. Presume-se que esta seja a função primária das estátuas e, por si só, esse efeito é inofensivo. Se a linha de visão entre as duas estátuas for interrompida, um aspecto mais perigoso dos efeitos de SCP-531 se manifestará. Observadores serão atraídos para encontrar o olhar de uma das estátuas órfãs.
Uma vez que o olhar é encontrado por um observador, ele é incapaz de quebrar o contato visual sem um esforço de vontade além da capacidade da maioria das pessoas. O indivíduo preso sentirá uma pressão mental forçando-o a se agachar para que seus olhos fiquem no mesmo nível dos da estátua. Depois de alguns minutos nesta postura, o corpo do sujeito começa a lentamente endurecer e se tornar mais pesado à medida que um efeito de transmutação se instala, convertendo o sujeito em uma cópia de SCP-531 ao longo de aproximadamente 1 hora. O sujeito permanece consciente durante todo o processo, mas não consegue quebrar o olhar da estátua. Uma vez que a transmutação física tenha começado, não há maneira conhecida de pará-la ou revertê-la. A duplicata é uma cópia exata e produz os mesmos efeitos que as estátuas SCP-531 originais. Não está claro se esse efeito duplicativo foi pretendido pela agência que criou os SCP-531 originais ou se este é um efeito colateral da poderosa ligação entre as duas estátuas. Para a rodada mais recente de registros de experimentos, consulte o Registro de Experimentos 531 Memorando 531, BB. Uso proposto de SCP-531 para contenção de outros itens SCP. Propõe-se que as estátuas SCP-531 possam ser utilizadas como parte das medidas de segurança e contenção da Fundação. Elas poderiam teoricamente restringir o movimento de SCPs sapientes contra os quais barreiras físicas são ineficazes. A figura 531, BB, mostra um exemplo hipotético de um arranjo de 10 estátuas SCP-531 que deve criar uma cela pentagonal de aproximadamente 6 metros de diâmetro que qualquer entidade afetada por SCP-531 seria incapaz de sair. Isso ainda não foi testado na prática. Um arranjo hexagonal também é possível, mas o ângulo de visão crítico determinado experimentalmente deixa muita pouca margem de erro neste caso. A figura 531, BB, 2 representa um segmento de uma cerca de comprimento arbitrário usando os mesmos ângulos da cela pentagonal. Uma característica deste design proposto é que as unidades SCP-531 estão montadas em plataformas que podem girar 36 graus, acionadas simultaneamente ao longo de todo o comprimento da cerca. O acionamento da rotação deve fazer com que todas as unidades simultaneamente troquem de parceiros para as unidades imediatamente ao lado delas, abrindo todo o perímetro. Uma certa com este design exigirá uma unidade SCP-531 para cada 1,5 metros de comprimento, usando uma distância máxima de unidade para unidade de 5 metros. Este mesmo mecanismo de unidades rotativas também pode ser usado com a cela pentagonal descrita anteriormente. A figura 531, BB, 3 mostra um arranjo de portão comutável utilizando uma rotação de 90 graus de 4 unidades SCP-531. Como alternativa, um único par de unidades SCP-531 pode ser usado com barreiras opacas retráteis sobre as alcovas, da mesma forma que é usado na contenção quando unidades individuais são removidas do armazenamento para teste. Essa alternativa deixa os SCP-531 desemparelhados enquanto o portão está aberto, no entanto, o que pode ser uma situação perigosa durante o uso de longo prazo. 0 minutos e 45 segundos. A cobaia ainda está agachada e a respiração está ofegante, mas a cobaia não está mais tremendo. A roupa da cobaia começou a se desintegrar em um pó fino, com grandes seções descascando e expondo pele antinaturalmente lisa e bronzeada. A forma do corpo da cobaia também está mais notavelmente felina neste ponto. Os olhos da cobaia agora se assemelham a pedras de âmbar polidas e não conseguem piscar, embora lágrimas continuem a vazar de seus cantos. Este conjunto de experimentos em SCP-531 foi conduzido por Dr. Redigido, que substituiu o investigador principal original, Redigido. A série inicial de experimentos anteriores a esta foi documentada de forma inadequada e não está inclusa no resumo oficial. Experimento 531, B1. Uma cobaia classe D com um alto limiar de resistência psicológica medido foi exposta a SCP-531, 7. Transcrição parcial. 0 minutos e 0 segundos. O que é? É lindo. De onde é isso? Seus olhos.
O que tem os olhos? Eles são olhos exigentes. Exigentes. Eu não consigo desviar o olhar. Ei, sério, eu não consigo. Cobaia tenta agarrar o braço de Redigido, mas um guarda de segurança dá uma leve sacudida de um bastão de choque para lembrar a cobaia contra tais ações. Cobaia gane, mas não quebra o contato visual com a estátua. O que a estátua está exigindo? Não, meu Deus. Não, por favor, não. O que a estátua está exigindo? A estátua está me exigindo. A estátua quer, ela precisa de mim. Não. Não vou. 0 minutos e 27 segundos. Nesse ponto a cobaia está agachada diretamente em frente a SCP-531, tremendo e soando profusamente. Por favor, meu Deus, não? Vamos, já ouvimos você rezando bastante já. Ninguém está ouvindo isso. O que a estátua está dizendo? Solitária, adeus, tão solitária, o parceiro dela se foi. Ela não tem ninguém para conversar agora. Ninguém para completá-la. Observação. Este SCP-531 em particular com o qual a cobaia está interagindo costumava ser a doutora Redigido, que era de fato mulher. A cobaia não foi informada sobre o antigo gênero da estátua. Qual o nome dela? Não, oh Deus. Eu não sei. Por favor, me deixe parar de olhar para ela. Nenhum de nós está forçando você. Fale com sua parceira sobre isso. 0 minutos e 45 segundos. A cobaia ainda está agachada e a respiração está ofegante, mas a cobaia não está mais tremendo. A roupa da cobaia começou a se desintegrar em um pó fino, com grandes seções descascando e expondo pele antinaturalmente lisa e bronzeada. A forma do corpo da cobaia também está mais notavelmente felina neste ponto. Os olhos da cobaia agora se assemelham a pedras de âmbar polidas e não conseguem piscar, embora lágrimas continuem a vazar de seus cantos. Você ainda está resistindo a ela. Sim, desgraçado. Continue assim, estamos obtendo dados excelentes. Diz, não pode deixar, diz, que você é um desgraçado também. Talvez, mas eu sou um desgraçado que segue os protocolos de segurança melhor do que ela. 1 minuto e 9 segundos. A cobaia agora é quase indistinguível do outro SCP-531. Sua pele tem um brilho totalmente metálico e seu corpo imóvel tem a forma de um gato grande. Telemetria dos sinais vitais indica batimentos cardíacos de menos de uma batida por minuto e o movimento do tórax enquanto respira é imperceptível. Terminamos aqui. Doutor Redigido bate levemente os nós dos dedos na cabeça da cobaia, produzindo um tinido metálico. De novo, doutor Redigido, segure um microfone